Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Eu sou a Teca Santos, CMO da BetMinds. Eu sou o Rafael, CEO da BetMinds. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito legal. A gente trouxe duas marcas tradicionais aí, né? De Paraná e Santa Catarina. Então a gente trouxe a Electrolux e a Deller. Falei certo, Samantha? Falou certinho. Depois ela vai contar pra gente um pouquinho da história aí do nome da marca, né? E então, já apresentando pra vocês, né? A gente trouxe a Samantha Puglia, ela que é gerente de e-commerce, marketing e transformação digital da Deller. É uma marca que tem 141 anos de mercado e é reconhecida aí por, né, seus tecidos de qualidade. Samantha vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a marca depois. E também o Douglas, né? O Douglas Taborda, ele é Sales Supervisor de C2C na Electrolux, com mais de 100 anos de história, também conhecido por fabricar eletrodomésticos e equipamentos profissionais duráveis e de alta qualidade, né? Ambas as empresas têm aí presença global, né? E a gente vai saber um pouquinho mais sobre os desafios de vocês aí na gestão, né, do e-commerce. Seja muito bem-vindo, Samantha. Obrigada. Muito bem-vindo, Douglas. Obrigado. Então, vamos lá, para começar um pouquinho o podcast, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, como que vocês chegaram, né, ao cargo hoje aí nas marcas. Conta pra gente um pouquinho, Samantha. Bom, eu tenho uma longa história, não vou contar toda a minha carreira aqui, só a gente vai passar o podcast contando, né? Mas eu comecei no e-commerce com um negócio próprio. Eu montei uma marca que se chamava Baby Moment, de capas de amamentação. Então, foi quando eu tinha uma operação de e-commerce dentro da minha casa, uma operação bem pequenininha, e eu aprendi a trabalhar com e-commerce trabalhando sozinha, né? Depois eu entrei no marketplace, na época, através do Olist, né? Que é focado em colocar em marketplaces para pequenos negócios. Então, eu aprendi toda a operação. Eu já tinha uma experiência de varejo, né? Uma história construída em varejo, atendimento a varejo na Nielsen, trabalhei 8 anos e meio na Nielsen. Trabalhei na Ferrero, mas não na área de e-commerce. Eu comecei depois em empresas na área de e-commerce. Na Philco, eu entrei para ser a gerente de marketplace e e-commerce da Philco. Comecei a operação deles, né? Eu montei a operação de e-commerce da Philco e da Britânia. E na época eram 4 sites, que eram os sites abertos, né? E os sites fechados para a família, funcionários e indicados. Legal. Eu tenho um histórico bem grande em várias marcas. Isso, aí depois eu fui para Tirol. Na Tirol eu criei o projeto do e-commerce B2B, né, mais focado na venda para os distribuidores. Então, um projeto bem diferente, né? E hoje eu estou na Deller, implantando também o e-commerce B2B, B2C. Já havia uma operação, mas muito pequena, com uma plataforma antiga que tinha uma venda incipiente. Nós relançamos na plataforma VTEX em janeiro desse ano, dia 11 de janeiro. Então, ainda é uma operação bem novinha. Nós temos a logística terceirizada com a Infracommerce. Então, também é um formato novo para mim. Eu nunca tinha trabalhado com logística terceirizada, né? Então, é um outro aprendizado, é um outro universo. Cada coisa que você desenvolve, né, fornecedor diferente, é uma outra dinâmica de trabalhar. Tem suas vantagens e suas desvantagens. Com certeza. Como que é hoje lá o time de marketing, e-commerce de vocês? É A gente junto? tem Como que... um time bem enxuto, então a gente cuida do marketing digital, até porque o marketing digital, ele influencia muito no e-commerce, né? Então, todo o marketing digital tá no meu time também. E o e-commerce, a gente está com uma estrutura bem enxuta, até porque nós temos a terceirização com a Infracommerce. Então, muita coisa acaba ficando terceirizada com eles, né? E a gente tem também a agência que faz a nossa performance, que é terceirizada. Então, muito pouca coisa interna hoje. mais a parte faz estratégica quase tudo mesmo. terceirizado. Sim, a parte estratégica está interna e o resto está tudo terceirizado. Legal. E você, Douglas, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou à Electrolux. Bom, bem resumido assim, eu sou formado em economia, então eu nunca imaginei trabalhar na área de e-commerce. Acho que é um dos primeiros que eu vejo no e-commerce. Pois é, né? O perfil é bem diferente, né, do profissional de economia. E aí, eu já trabalhei na área financeira, em algumas consultorias, e cansei do mercado financeiro, assim, vi que aquilo não era muito para mim e comecei a procurar posições em indústria.
E aí consegui a oportunidade na Electrolux. Na época eu entrei e foi bem focado dentro do pós-venda, né? Que a gente chamava assim, pós-venda antigamente, né? Hoje em dia já mudou tanto nome Sim. e já revolucionou tanto essa área que até depois eu conto um pouco para vocês como que a gente está hoje. Mas eu entrei justamente para fazer o atendimento em peças de reposição de produto. Então, cuidava muito da nossa rede de autorizada, né, nacional. E aí também fui por um pouco da experiência dentro da América Latina, né, que é um setor meio carente hoje, aí de atendimento e suprimento de peças para reposição, para o pós-venda. E aí caí no e-commerce, assim, dentro de um projeto, a empresa lançou um projeto que precisava vender peça de reposição dentro do e-commerce, que era relativamente novo dentro da companhia, tinha ali acho que 2 ou 3 anos de operação mais pesada mesmo. E aí fui para desenvolver esse projeto e aí entrei dentro do e-commerce em 2017, 18 aproximadamente, e aí estou até hoje, assim. Então a gente conseguiu construir ali algumas coisas bem legais e hoje eu fico muito mais responsável por um pós-venda, né, dentro do e-commerce, mas sou um comercial que atua em linhas complementares. Então eu faço ali a gestão tanto do portfólio de consumíveis, de acessórios, de novos serviços. Então, todo novo ponto de contato, né, até para a gente manter esse relacionamento com o consumidor por mais tempo, acaba ficando dentro da minha gestão. Legal, você está há 9 anos lá, isso? Na companhia, sim. Na companhia há 9 anos. E você, Samantha? Completo 2 anos em junho. 2 anos, legal. Legal. Para a gente começar, então, eu queria saber quais os principais desafios que vocês enfrentam hoje por ser uma indústria, né? Porque o e-commerce, a maioria dos grandes sucessos e cases são D2C, são realmente não D2C, são varejos, né, digitais e tudo mais, e acho que na indústria tem um desafio muito maior, porque tem mais intermediários no meio. Então, eu começaria falando que a resposta dentro da tua pergunta, tá? Assim, o desafio é justamente esse, porque somos uma indústria, né? Acho que hoje a gente teve uma mudança muito grande já em relação a isso, mas não sei como é que foi lá, mas assim, para nós, o grande desafio foi fazer com que as pessoas que estão na companhia, sei lá, 30, 20 anos, comecem a pensar de uma maneira diferente. Porque a partir do momento que você tem uma estrutura que está totalmente adaptada e modelada para pensar de uma forma, é muito difícil você conseguir fazer com que ela pense diferente. Então, eu até costumava brincar muito, assim, aqui a empresa nasceu para fabricar refrigerador, colocar num caminhão e mandar para Casas Bahia. E aí, qualquer modelo de negócio que você tente fazer que fuja disso, é mais complexo, né? Ainda mais quando é algo que já tá funcionando ainda, né? E dá certo, né? E tá tudo bem, tá lá 100 anos já de pé, o modelo de negócio funcionando. Então, acho que esse foi um desafio grande. Hoje, assim, acho que a gente tá num outro patamar, né? Desde quando o e-commerce foi lançado. Mas eu elencaria como esse, assim, o principal desafio. Acho que é a cultura mesmo. Eu estou vivendo isso agora na implantação da dele, eu já vivi isso na implantação, né, na época da Philco, Britânia. É um choque mesmo para uma indústria, para a área de logística, quando a logística é interna, né? Pior ainda é o que ele falou, eu estou acostumada a colocar produto em caminhão para as Casas Bahia, agora eu vou vender um a um. Então, isso é muito complicado até a empresa se adaptar. Então, na Deller a gente está com essa parte terceirizada, então isso de certa forma facilita, mas você perde aquela oportunidade de estar com o seu estoque todo disponível ali, você tem que mandar para o CD, se você não tem ali, você vai levar mais 15 dias para repor, né? Até você conseguir fazer todo o trâmite para o produto chegar lá. Então, tem suas desvantagens também. Mas essa mudança de mindset é complicada e tem a questão do conflito de canal. Porque a gente não pode, na loja oficial, ter um preço que seja mais competitivo que o mercado. A gente trabalha com um preço que seria o preço praticado de mercado. Então, o que a gente faz é dar algum cupom de desconto, alguma coisa assim pontual, mas nós não vamos ter o melhor preço do mercado, né? Não consegue ser concorrente Não vou ser concorrente do meu próprio cliente, não é essa a ideia. A gente quer ter ali o portfólio inteiro. Porque as lojas, nós vendemos em lojas pequenas de varejo que compram uma parte mínima do nosso mix. Então, o cliente que quer encontrar todo o mix, todas as cores, todas as opções que a gente tem, que é mais de 2.000 itens,
ele vai encontrar isso no e-commerce, né? Uma variedade que ele não vai encontrar em qualquer loja que tem aí picadinho um pouquinho do nosso mix. E a gente está desenvolvendo também uma linha exclusiva para o e-commerce, para também Ah, legal. Daí vocês conseguem minimizar trabalhar esse conflito melhor de isso. canal, ter também alguns produtos mais competitivos. Legal, interessante. Douglas, aproveitando, como que funciona lá o time do e-commerce? A gente acabou não falando, o time de e-commerce da Electrolux é junto com o marketing, ou o marketing é mais institucional? Bom, a empresa tem, assim, áreas bem robustas, né? Então, quando a gente fala em marketing, por exemplo, a gente tem uma estrutura de marketing que engloba o marketing geral da empresa, que é responsável por campanha, por marca, por tudo isso. Dentro da estrutura de e-commerce, a gente tem um marketing dedicado, digamos assim, que aí cuida realmente do nosso investimento, das nossas mídias, e aí voltado à conversão pura mesmo, né? Então, a gente tem todo um outro marketing que cuida da nossa marca, que cuida muito mais do nosso awareness, assim, de uma maneira mais geral, e dentro do nosso time de e-commerce a gente tem um time dedicado à conversão, à parte comercial. Legal. Vocês estavam falando ali um pouco do desafio da indústria e tudo mais, né? Acho que uma das partes mais importantes de tudo isso é a parte, né, da indústria estar agora em contato direto com o consumidor, né? Queria que vocês contassem pra gente um pouquinho como que funciona hoje os canais de atendimento de vocês, né? Se vocês têm, o que vocês trabalham por lá, o que vocês dão mais enfoque dentro dos canais de atendimento, pós-venda também, como que funciona tudo isso. A Samanta estava me contando aqui antes que ela foi super bem atendida no nosso saque. Né? Já ganhou um pontinho hoje, né? Ganhou uns pontinhos, sim. Eu tive uma experiência boa com a Electrolux. Tive um problema com o refrigerador, liguei na Electrolux, o produto já tinha mais de 5 anos, eles trocaram a peça, resolveram. E aí o que eu comentei com ele, que eu precisei de uma máquina de lavar roupa e eu confiei na Electrolux, porque eu falei, se eu tiver problema... Eu já tive também um outro problema com uma secadora da Electrolux, eles não tinham a peça para repor, eles trocaram a minha máquina por uma superior. Não, a gente vai demorar, sei lá, quanto tempo para ter essa peça, mas para resolver seu problema, se não ficar sem a máquina, a gente vai te dar uma máquina nova. Tinha até esquecido, eu já tinha tido esse episódio também com a secadora. Então, o pós-vendas da Electrolux é muito bom mesmo. Então, O que a gente bate muito aqui no podcast é isso, né? Não é que a marca não vai errar, é impossível você não errar, né? Tem toda a questão de logística, coisas que acontecem, né? Até que estão fora do escopo da empresa, mas o importante é você resolver o problema e transformar isso em uma oportunidade, né? Acabou que a Samanta virou uma defensora da marca de vocês, né? Então, isso é muito legal. E como que vocês trabalham isso lá na empresa? bom, no nosso caso, assim, a gente tenta focar muito no atendimento humanizado, né? Acho que você deve ter sentido isso. Sim. E é um grande diferencial mesmo hoje dentro da companhia. Você liga em algumas marcas ou outras empresas e você é tratado por um robô ali que tá dentro do escopo, te atende, não tá, não atende. Então, a gente tenta entender caso a caso, né? Como você citou ali a peça vai demorar X tempo, então existe todo um atendimento humanizado. A nossa estrutura de saque, ela é moldada para isso, então é óbvio que a gente tem um front que é terceiro, né? Mas aí tem um saque dedicado para a indústria, outro saque dedicado para a loja virtual, né, no nosso e-commerce, e aí temos um back de saque que é próprio, estrutura própria, que fica aqui dentro da estrutura fábrica para tratar casos mais complexos. Então, assim, a gente tenta ao máximo humanizar o atendimento e priorizar, assim, a relação humana mesmo, né? Tanto que um dos propósitos da companhia é melhorar a vida das pessoas, né? Transformar a vida para o melhor. Então, a gente tenta levar bem à risca isso, assim. Acho que esse é um grande diferencial. Legal. E na Dollar? Na Na Deller, Deller. Conta pra gente a história da Dollar. Deller Antes da gente dar, conta pra gente. Até uma campanha que vocês fizeram em relação ao nome. aqui o nome é um pouquinho complicado, porque é um nome de origem alemã, então se escreve Dollar, né? Dollar. No português, mas como tem a trema no O, em alemão isso vira som de E. Então é Deller. Deller. Ó, eu treinei, gente, o tempo inteiro aqui e ainda tô errando. Brasileiro é um bicho Mas estranho. Tá tudo bem. O importante é comprar Deller. Ou dólar, como você O preferir. importante é comprar, entendeu? Pode contar. A gente tem uma característica muito interessante. Eu vim do setor de eletrodomésticos também, onde tem um saque muito mais alto, porque é um tipo de produto mais complexo. A Deller, ela tem uma quantidade de
Contatos de saque baixíssimo, nossa taxa de trocas também é muito baixa, pela vivência que eu tive em outro setor. Então, o nosso atendimento também, a gente é super cuidadoso e preocupado em resolver o problema do cliente e que ele tenha uma boa experiência. Mas tem uma característica de ser um produto que a gente tem um baixíssimo nível de problema. Que bom, hein? Que bom. Que bom. Bom, porque eu já trabalhei no setor em que saque era fundamental, né? E lá é bem tranquilo. E como a gente está com a operação terceirizada, então essa parte de logística, que acaba gerando muito saque no e-commerce também, ela acaba sendo mais eficiente nesse ponto, né? Não tem tantos gargalos, pelo menos por enquanto. Minha operação é muito nova ainda, não sei como é que vai ser numa Black Friday, que é um pós-Black, é sempre um pós-Black, né? É um grande teste para saber se a logística vai funcionar mesmo, mas o atendimento nosso de saque de e-commerce também está terceirizado. A gente tem o atendimento do saque da indústria e o saque do e-commerce separados. Eu acho que é uma boa estratégia, porque a indústria, ela tem uma visão, até mesmo um mindset que vocês falaram, muito mais engessado, né? E eu acho que terceirizar, talvez, esses departamentos que vão ter mais dor para uma indústria, talvez faça sentido num primeiro momento para testar e focar realmente na estratégia, nos produtos. O saque da indústria é interno. É da dele. Mas do e-commerce, como a operação de e-commerce está terceirizada, o saque também eles acabam respondendo. Entendi. Eu acho que assim, esse é o bônus, né? De você ter um pouco mais de agilidade na gestão do saque, por ele ser terceiro. O ônus é rotatividade. Sim. E acho que uma coisa que a maioria quem trabalha com saque sabe, né? A gente tem uma rotatividade muito alta de atendente. E acho que esse é Aí você deixar a pessoa no modelo que é preciso é difícil. É a complexidade ali do negócio. Sim. E agora eu vou entrar numa pergunta polêmica, né? Você comentou, né, que um dos objetivos ali da dele estar no e-commerce também é oferecer todo o mix de produtos para o cliente, mas por que uma indústria deveria estar no e-commerce vendendo para o consumidor final? Na visão de vocês. Eu acho que como na sua própria pergunta, né, a questão que eu falei do mix de produtos, eu acho que você dar essa proximidade e oferecer é uma loja conceito. Né? Como existem as lojas conceitos físicas, a gente tem uma loja em Joinville, a ideia é expandir também essas lojas conceito para o Brasil inteiro, que é onde você tem a oportunidade de se relacionar com a marca, conhecer mais sobre o conceito da marca, ver uma coleção inteira, conseguir ver todas as opções de cores, de tamanhos que tem de um produto, que a gente não consegue passar isso no varejo tradicional. Mostrar todo o nosso potencial e dar essa oportunidade para o consumidor de conhecer mais profundamente a marca. Então, eu acho que é uma busca por uma aproximação com o consumidor. E a minha experiência é que quando eu implantei em outras empresas, né, o próprio comercial, num primeiro momento, se sentia muito ameaçado pelo e-commerce. Então, né, que ele falou, essa mudança de mindset, você se sente, assim, as pessoas te olham super de lado, vai roubar nossas vendas, vai prejudicar. E o que aconteceu é que a empresa só cresceu. Né? Vendia no e-commerce, ela cresceu no e-commerce e ela cresceu fora do e-commerce também. Então, é uma estratégia de canal. Não quer dizer que você vai... não, eu vou lá canibalizar. Como eu falei, a gente não vai competir com o nosso cliente varejista, vender mais barato que ele. Não é essa a ideia, né? Mas é dar essa oportunidade para o consumidor. Isso acaba dando uma visão mais legal da marca e fazendo com que a marca gire mais também no varejo. Sim. Então, eu acho que é um ganha-ganha, assim. Num primeiro momento é um choque, quando você fala, estou abrindo e-commerce, principalmente para a área comercial. Sim. Mas hoje acho que todas as principais marcas ou já têm um e-commerce ou vão ter. É isso que eu ia perguntar, se vocês sentem que ainda tem muito disso ou não, pós-pandemia isso mudou muito na cabeça das pessoas, né, delas aceitarem melhor o e-commerce dentro da indústria, elas já acreditam hoje que isso é necessário, né, mudou um pouquinho, né, do que você trabalhava antes lá nas outras para agora, né. Eu acho que o varejo não gosta. Ainda não gostam. Gostar, eles não vão gostar, claro. Mas eu acho que eles já assimilaram isso, porque no caso da Deller, por exemplo, todos os concorrentes estão. Acho que no caso da Electrolux é a mesma situação. Já trabalhei nesse segmento. Todo mundo tem seu próprio e-commerce. E
as marcas só crescem, né? Não prejudicou o mercado como um todo. Mas é uma concorrência, de certa forma, vai ter a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de ação que a gente faz, porque somos a indústria e nosso principal cliente é o varejista. Sim. Eu acho que, assim, é utopia a gente chegar aqui e falar que não vai ter conflito, né? É natural e acho que você deve ver a mesma coisa lá. É natural que a gente tenha essa briga ali, entre aspas, entre canais e um sempre olhando o outro. Mas no final do dia, é bem como você colocou. Todo mundo ganha. Porque do ponto de vista indústria, marca, né, o nosso objetivo como um todo é estar presente na vida do consumidor. Então, a gente quer se fazer presente na vida dele. E aí é onde entra o papel do e-commerce como fundamental nesse processo, porque a gente consegue fazer parte da vida dele, né, ter os dados, conhecer, saber o que ele compra, o que ele gosta, enfim, e aí colocar a marca, né, dentro dessa vida. Uhum. E isso beneficia também o varejo, porque uma vez que o consumidor esteja com o desejo de comprar o nosso produto, ele procura o canal que é mais fácil para ele, né? Então, nem tudo também é sobre preço. Às vezes a pessoa ela prefere ir na Magazine Luiza comprar um produto Electrolux, que ela, de repente, pode ter visto numa campanha que a gente fez no Instagram, né? E ela viu o produto e ela foi na Magazine Luiza, que é do lado da casa dela, e comprou, por exemplo. Então, o nosso objetivo quanto isso é estreitar mesmo a relação com o consumidor. Acho que é óbvio que tem um objetivo comercial por trás e não pode ser diferente. A gente, né, quer muito a parte de venda também, mas o principal objetivo é estar presente na vida do consumidor. Eu colocaria isso assim como propósito mesmo. E aí todo mundo ganha, porque no final das contas é como você colocou, desde que surgiu o e-commerce em todas as nossas categorias, a gente só cresceu. Então não teve, esse canal roubou a participação do outro. Não, acho que todo mundo acabou crescendo. É óbvio que na pandemia ficou evidente, né, que a empresa precisava de um e-commerce forte, né, e quem não tinha acabou ficando um pouco para trás aí. Mas esse seria o objetivo nosso maior, né? Não. Legal. E hoje, né, a gente tem falado muito sobre personalização, né? A personalização da compra, né? A nova palavrinha pós-omnichannel, né? O omnichannel já tá ficando aí para trás. Como que vocês trabalham a personalização hoje dentro da jornada do cliente, né? Do e-commerce de vocês, assim? Quais são as estratégias? A gente entrando um pouquinho mais né, no fundo de funil ali. Então, até tava falando com a Samantha antes aqui, né? O nosso desafio é assim, o consumidor compra um refrigerador, ele vai trocar, sei lá, no mínimo daqui 5 anos, né? E a gente não quer ter o contato com ele hoje e só daqui 5 anos. Então a gente criou vários pontos de contato ao longo dessa jornada, e aí onde entra muito a nossa estratégia de desenvolver produtos complementares a esse, né? Para que a gente tenha uma jornada juntos, assim, a gente quer fazer um casamento com o consumidor, né? Então hoje a gente tem serviços e produtos que casam com o produto principal. Então essa foi a nossa estratégia para conseguir fidelizar e aí aproveitar muito também recompra e tudo mais. Então uma vez que você tem uma experiência positiva com a marca, né, 5 anos depois que você tem o produto, ela volta a comprar um outro produto da marca. Então essa é a nossa Vocês estratégia. já estão pensando na taxa de recompra, né? Que a gente acredita que é a mais importante ali, né? Já a longo prazo mesmo de um produto que vai demorar pra caramba pro cara trocar. A gente quer o consumidor para sempre, né? Não só agora. Essa é a ideia. Legal. E ainda mais se é uma empresa centenária, então a gente não tá pensando no amanhã, nos né? filhos, nos Exato. netos, né? Algo que passa de geração para geração ali, porque né, é o que vai acontecer. Muito legal. Com certeza. A Deller também é um produto que não é de consumo rápido, né? A toalha dura demais. É verdade. Eu até acho que ela dura demais. Eu ia colocar uma vez uma comunicação que a toalha durava, que tinha que trocar, como dicas, né? Trocar a toalha a cada 2 anos, e eu levei uma bronca. Não, nossa toalha dura muito mais. Eu sei que ela dura, mas eu preciso incentivar as pessoas a trocarem, né? Então a gente acaba criando os incentivos de moda para ajudar a trocar o produto também, não só pela durabilidade, mas para ter uma cor diferente, um modelo diferente. Uma coleção nova. Uma coleção nova, então a gente sempre lança as coleções. E estamos implantando o CRM ainda, também com essa ideia de ter esse contato com o cliente ao longo do tempo, para que ele não nos esqueça.
Estamos também implantando um e-commerce B2B, onde essa questão do relacionamento é ainda mais importante, né? Dessa personalização desse relacionamento. E nós temos uma outra plataforma, que é Espaço Deler, que a gente vai lançar agora dia 19 de março, que é uma plataforma onde a gente está colocando cursos de decoração, do it yourself, organização, que é para criar um relacionamento também com esse consumidor. Legal. Então, são estratégias paralelas aí do foco principal fazer parte da vida mesmo do consumidor. Até nosso slogan também nessa linha faz parte da nossa vida. Boa. Então, porque é aquele produto que está no dia a dia, dentro da casa das pessoas. Sim, Então, um relacionamento Diário, né? diário com aquele produto. Se você comprar uma toalha ruim, você vai lembrar da você marca vai lembrar, também, né? Da marca e vai da onde lembrar você da marca, comprou. Sim, vai se São duas arrepender. E a gente quer que a pessoa tenha uma experiência legal desde o primeiro momento e que tenha uma recompra também ao longo dos anos. Legal. Então, já aproveitando que você aventurou ali um pouquinho na parte de CRM, que vocês querem trazer alguma coisa já, vocês poderiam falar um pouquinho, até mesmo de experiências anteriores, que estratégias vocês utilizam hoje ou já utilizaram, que são bem relevantes no e-commerce, na parte de CRM, assim, que fazem diferença que vocês veem? Bom, a nossa complexidade em CRM, ela é muito em relação a dados, né? Então, apesar da gente ter aí alguns milhões de produtos em campo, né? O difícil é a gente conseguir fazer a gestão de dados de tudo isso. Mas hoje, né, com a força do e-commerce e nos últimos anos aí, com recurso de tecnologia e tudo mais, tem facilitado um pouco a nossa vida. Basicamente, a gente define, assim, eu costumo sempre falar para o time que o que ganha é o básico, né? A gente precisa fazer o básico super bem feito e é o que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Então, a gente tem algumas estratégias de ponto de contato de acordo com o teu perfil e de acordo com o que você compra de produto. Qual é o teu comportamento, a gente define algumas estratégias para manter o contato com você. Então, vai muito do que você comprou, do quais produtos você tem, de qual ecossistema Electrolux você tem na sua casa. Então, você tem um aspirador, uma geladeira, um fogão. Então, é óbvio que a comunicação com você vai estar muito mais focada nos outros produtos que você não tem, né? Ou desses que você tem, a gente oferecer coisas para melhorar a tua vida. Então, uma manutenção daquele produto, ou o próprio complemento com algum outro produto específico. Então, a gente vai sempre nessa linha. Então, a ideia ali é como tratar o consumidor como único e criar uma jornada mais personalizada para ele, sabe? De acordo com o que ele comprou, de acordo com o histórico que ele tenha dentro da empresa. Legal, vocês chegam a ter jornadas de manutenção dos equipamentos mesmo? Porque, tipo, eu tenho outras marcas lá na minha casa e eu nunca recebi uma comunicação e, na verdade, às vezes já estragou o produto porque eu esqueci, que eu não vou lembrar de realmente fazer a manutenção dele programada, né? E aí ficou nessa, daí fica muito por conta da assistência e a assistência também não entra em contato. Então, a gente ainda não tem no 100%, tá? É uma coisa que ainda está em implantação aí, mas o nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é cobrir 100% do território e a gente conseguir oferecer isso para todos os consumidores. Às vezes até pode lembrar, né? Se eu fosse lembrado, eu realmente teria... É mais ou menos como o automotivo faz, né? Sim. Você compra um carro ali, você tem ali a revisão programada por tempo, por quilometragem, você acaba ficando bem amarrado à marca, até por uma questão de segurança, eles oferecem a garantia em relação a você fazer a revisão lá, então a gente pensa muito numa linha parecida, sabe? Legal. Eu acho que faz todo sentido, né? Nós estamos numa fase de implantação do CRM ainda, nunca teve nada na dele de CRM, então ainda estamos engatinhando nesse processo, né? A gente comprou agora uma plataforma para fazer, né? Na verdade não é comprada, né? Alugada, né? E estamos começando a construir as jornadas e a ideia é ter esse relacionamento de longo prazo com o consumidor, sempre com aquele cuidado de não incomodar, né? É estar presente, mas com uma frequência que seja interessante e trazendo conteúdo relevante.
É por isso que a plataforma do espaço dele, ela acaba sendo também um foco grande em criar esse CRM, em trazer esse consumidor que já comprou o nosso produto e que ele aprenda dicas, né? Como é que você lava uma toalha? Sabia que toalha não pode pôr amaciante? Não sabia. Não sei. Né? Eu sabia. Eu coloco sempre. Coloca, é péssimo pro Mas o pro cheiro produto. é ótimo. Uma vez eu Cheiro é coloquei ótimo. amaciante no pano de prato. Minha avó quase Não, aí, de prato na minha cabeça. Mas na toalha, eu aprendi isso com a nossa gerente de desenvolvimento de produtos, a Elizabeth. Tô falando de você, Elizabeth, não esqueci. Que ela me falou, não pode pôr amaciante na toalha, porque você cria uma película, né, no fio e você prejudica justamente a absorção da toalha. Então, é uma coisa super básica que às vezes a gente até vai postar, fala, mas de novo nós vamos falar sobre isso? É igual falar sobre dobrar lençol de elástico. Assim, todo mundo já falou, mas ninguém aprendeu ainda. Eu enrolo só. Faz um bolinho e taca lá E dentro. são os vídeos mais visualizados. A gente faz Sim. esses vídeos de dicas, tá? O Legal. vídeo de como dobrar um lençol com elástico, ele ainda faz muito sucesso. E como lavar uma toalha também parece muito básico para que ela dure mais tempo. Então, o próprio amaciante estraga o produto. E às vezes a toalha não está absorvendo tanto quanto ela deveria porque você está lavando errado. Então, um relacionamento que traga um conteúdo de qualidade para esse consumidor, né, sem ser invasivo. Sim. E aí, claro que você aproveita a oportunidade, né, de sempre oferecer alguma coisa nova. Temos as metas de vendas também, né? Sim. Não, é legal. Eu acho que aqui tem uma oportunidade de produto, tá? Eu acho que você pode criar um amaciante, entre aspas, só para ter o cheiro Só da pra ter o toalha. É. E aí ele não cria essa película. É. Deve existir isso, mas... Minhas toalhas estão tudo secas lá enquanto tá explicado. Agora Ai. tá explicado, eu coloco bastante. Vai ficar bem cheirosa, né? Fica bem cheirosa. Ela só não vai te secar, mas ela vai ficar bem cheirosa. Depois não sabe, né? Porque sai do banho tudo, né? Ai, gente, mas é isso. Eu adoro o podcast porque eu tô aprendendo cada coisa. Tô aprendendo que chá não é todo tipo de chá, é cada coisa que a gente vai aprendendo, é muito legal, né? E não é por isso que é conteúdo. O podcast também é um conteúdo pra gente se relacionar com vocês também, né? Gerente de e-commerce e tudo mais. Entrando um pouquinho mais a fundo ali, realmente nas vendas, do e-commerce e tudo mais, quais são os canais mais representativos de venda hoje do e-commerce, né? Eu sei que vocês estão começando agora, mas você já tem esse padrão, assim, dentro dos canais de vendas do e-commerce mesmo, que vocês poderiam contar Principalmente pra gente. pensando na indústria, né? Que talvez a curva seja um pouco diferente, talvez, do varejo digital e tudo mais. Assim, a nossa participação prioritária é própria, né? Acho que no passado aí já foi marketplace representando uma fatia bem pesada da operação, mas hoje a gente tem o nosso canal direto mesmo, a O página orgânico de principal. vocês funciona muito. É como pegando uma fatia bem maior aí do bolo da operação. E os canais de mídia do site principal, você sabe dizer o que representa mais? Como funciona? Então, detalhe da operação não, né? Até também tem alguns números que eu também não sim, posso não abrir, precisa falar. mas assim, a gente busca muito investimento pro próprio em mídia mesmo, em Google Shopping, e a gente tem resultados bem legais, assim. Acho que, e aí de novo, né? Diferencial nosso realmente é a marca. Então, Acredito quando o que seja consumidor... o orgânico muito forte Exato, ali, né? quando o consumidor vê que ele está dentro de uma página oficial, né, ou que ele foi direcionado para aquilo dá uma segurança, assim, grande, e acho que a marca também fala por si só, né, então Sim. a eu gente acho ganha que muito nisso. Também um ponto positivo da indústria até o e-commerce é a questão de informativo mesmo, porque eu particularmente não compro indústria, normalmente por causa do preço e tudo mais, tem um monte de questões. Mas eu sempre uso o site para ver tamanho do produto, Pois é. especificação, manual. E normalmente a vídeo. ficha técnica lá tá perfeita, perfeita, né? Porque quando você vai... O desafio também do marketplace é isso, né? Você conseguir integrar tudo que você tem. E aí a gente investe muito em UX, conteúdo dentro da página principal, justamente para deixar o consumidor, assim, bem ciente do que ele tá comprando, Sim. como é o produto, diferenciais e tudo mais. Então, é aquilo, né? A gente volta naquela pergunta, como o e-commerce ele fomenta até a venda também do próprio varejo. Sim. Porque a gente consegue aproximar o consumidor com a marca em si, e não só com o canal, né? Até quando você está comprando no físico mesmo, né? Você tá lá no físico, você vai ver um produto, você fala, não, peraí, daí você já pega o celular, porque o celular tá o tempo inteiro na sua mão, você já vai direto lá Quanto no mede site, isso aqui, né? exatamente, para ver e tal informação. Não, beleza, e você leva, né? Então Eu acho que também daí fica o ponto de quão mais relevante você fica que seu concorrente, né? Que acaba que você consegue competir melhor, tendo essa penetração maior do que teria só lá no PDV mesmo. Com certeza.
Nós estamos começando, então agora que estamos subindo alguns marketplaces, ainda não é relevante, mas a ideia é investir principalmente no canal próprio, porque o marketplace também sangra muito em margem, né? E é construir uma casa num terreno alugado, né? Sim, sim. Então, é importante estar lá, porque você dá visibilidade para a marca, você traz um tráfego gigantesco, que é muito difícil você levar direto para o teu site, muito caro, né? Porque está cada vez mais caro o tráfego. Hoje, eu acho que quem mais ganha dinheiro com e-commerce é o Google, Sempre foi. né? Porque o e-commerce tem muitos sócios, né? São muitos parceiros Muitos e parceiros. muitas coisas que são cobradas por percentual, eu brinco, são os sócios. Então, investir no canal próprio te traz uma longevidade maior. Uhum. Vocês fazem investimento de mídia? Sim. Tudo isso? E hoje o mais forte é Google. Google. O Google não Também. adianta. Não, é aquela coisa, né, gente? Na corrida do ouro, o- quem ficou rico foi quem vendia pá, né? E não Sim. quem minerava. Então, acho que isso responde tudo aí, né? O Google é super forte e não tem como fugir disso, né? Hoje o consumidor, ele é como principal ferramenta de busca. Vejo muito movimento do mercado falando que o novo é o TikTok, né? Que a nova ferramenta de busca que vai vir é o TikTok. Mas acho que até chegar lá, a gente tem... Eu A gente ainda viu o tô no caminho YouTube ainda, também, né? Há um ano atrás o YouTube tá dominando o Google e tal, e né, por conta da busca ali também, agora o TikTok. Mas acho que sim, mas para cada tipo de público diferente, né? Eu sou uma pessoa que eu não vou buscar no TikTok, né? Eu vou buscar no Google ou no YouTube, se eu quero saber mais, ver um review, alguma coisa nesse sentido, né? Eu já não Então- procuro mais tanto no Google, então, mas no YouTube. Então, e aí eu acho que a gente vê um choque de gerações, né? Então, tem uma sobrinha de 13, 14, que a busca dela prioritária é TikTok, né? E é por uma questão de velocidade, eu não sei se é um modelo mental já tá formado assim, mas essa geração ainda não consome, né? Então, assim, consome, mas não diretamente. Então, acho que leva um tempo até a gente conseguir. E também ver se a plataforma vai ficar sustentável ou não, né? Tem N questões aí, né? Você tem que ver também que alguns tipos de produto, nem no Google, nem no coisa, você vê. Você vai lá no Instagram, tipo, restaurante. Você não procura mais, normalmente, o horário, o endereço lá no Google. Você vai no Instagram procurar Já vê pra cardápio. ver, já vê os Verdade. pratos, pode ver. Então, é uma questão de comportamento ali. E aí, entrando na parte de gestão mesmo, quais as principais métricas que hoje vocês avaliam? Pode ser, né, do seu setor, da área que vocês acham que todo gestor, né, deveria estar vendo no seu e-commerce? Acho que não tem como fugir de conversão, né? Eu que estou bem ligado à área comercial ali, acho que a principal métrica nossa é conversão. E a gente tenta medir conversão de várias coisas, e tanto do que a gente consegue trazer para dentro da página, o quanto compra, né? Que é o basic ali da operação, quanto que a gente consegue agregar em cesta de produto. Então, o quanto a gente consegue ser eficiente para fazer a venda de mais de um produto no mesmo pedido. Então, a gente trabalha muito hoje na estratégia de cross-selling, né, até para aprimorar a experiência do consumidor como prioridade e para a gente conseguir também ali, aumentar o nosso ticket, né? Então, a nossa estratégia, o nosso KPI principal ali realmente é a conversão. Acho que é um dos principais, assim. Nós olhamos também, eu fico o dia inteiro olhando tráfego e conversão, acompanhando também os meios de pagamento, né? Até perguntei para ele aqui, estava trocando uma ideia no começo sobre a questão do boleto, e tive bastante dificuldade já no lançamento com o boleto. Muita gente cria boleto e abandona, aquilo dá um desespero na gente, porque você converteu, né? Vendeu, mas não faturou. Mas não Então, vendeu, mas não vendeu. vendeu, mas não vendeu. E eu fiz uma experiência agora de tirar o boleto. E melhorou a taxa de conversão. As pessoas trocaram pelo Pix, a maioria. Então, são vários KPIs que a gente acompanha. Acompanho também a conversão e o ROAS, né? Quanto que está dando o custo do investimento, quanto que está vindo orgânico, porque a nossa expectativa é criar. É um orgânico que é difícil a gente medir o quanto ele é totalmente orgânico, porque a gente investe no Instagram, no Facebook, às vezes não veio a pessoa naquela hora direto, mas ela viu a tua... É a história do funil, né? Ela funil foi não é impactada mais- em algum momento, ficou com aquilo na cabeça. Outra hora ela foi lá e entrou direto no site. Então a gente não consegue ter 100% de controle de onde está vindo esse tráfego. Mas a gente tenta monitorar isso o tempo inteiro, né? Como é que está o retorno dos investimentos, porque, como eu falei, é um custo muito alto você levar
o consumidor e tentar também trazer, de uma vez que o consumidor está dentro da loja, fazer com que ele aumente o ticket e que ele volte mais vezes, ou indique a loja, né? Volte para comprar de presente, porque a gente não tem produtos que são de consumo rápido como um supermercado, que você compra ali toda semana. Sim. Então, nesse sentido. Mas são muitos KPIs, agora não vou nem lembrar todos eles, eu tenho os dashboards ali. Justo. Isso é importante, ter um dashboard, olhar isso diariamente, Sim. né, entender porquê, né, de cada número, e a gente consegue entender bem os gaps, né, pra gente melhorar a operação. Falando um pouco, né, a gente falou ali pós-venda e tudo mais, né, da gente conseguir diminuir a distância, né, entre a indústria e o consumidor, né. Como que vocês trabalham hoje as avaliações, os reviews, as reclamações que vêm para vocês? Vocês utilizam isso só no marketing, só ali na parte de e-commerce? Isso vai para outros departamentos para trazer produtos novos? Como que vocês trabalham toda essa parte aí, né, dos comentários da galera nas redes sociais e tudo mais? Uma coisa bem legal, assim, que eu vejo na Electrolux é que a gente conseguiu criar donos de categoria. Então, hoje, dentro da empresa, a gente tem algumas estruturas que são verticais, né? Que são aí áreas normais de cada companhia. E a gente tem donos de categoria que funcionam quase que na horizontal, que são realmente owner daquela categoria em específica. Então, sei lá, a gente pega uma categoria de refrigerador e existe uma área que é dona, então ela consegue ter um 360 daquilo, então ela acaba tendo ponto de contato com a engenharia, com o time que lança, com o time de design, com o time de tecnologia. Então, a avaliação, é óbvio que a gente leva muito em consideração o C-Star, né, da loja e a avaliação do consumidor e todos os comentários possíveis, é muito passado para esse time para que a gente consiga resolver o problema na ponta, né? Normalmente, a avaliação de e-commerce ela fica um pouco distorcida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o consumidor não está falando sobre o produto, ele está falando sobre a experiência dele no geral. Da loja, né? Recebi atrasado, mas assim, o produto foi bom, mas ele não coloca isso, né? Porque a experiência de recebeu com 2 dias de atraso criou uma frustração lá, então... a gente tem que dar uma filtrada nisso, mas no que diz respeito a produto, a melhoria, existe um time que é dono disso e que consegue olhar para 360 dentro da companhia para resolver isso na raiz mesmo, assim. Então, isso que é uma coisa bem legal. Então, e ao mesmo tempo, a nossa criação de produto também parte disso, assim, do que o consumidor está esperando e aí a gente tenta adaptar para o melhor. Eu acho muito legal da indústria essa questão, né, de trazer isso, porque antigamente tinha mais, né, do distribuidor e tal, o que o distribuidor está falando, e não diretamente o que o consumidor está falando, né? Uhum. Então, acho que é um ponto bem legal para a criação, né, desse e-commerce, de estar mais junto realmente. De estar mais próximo, né? Exatamente. É um canal mais direto. Frente a frente ali, Exatamente. né, falando. No nosso caso, a estrutura é bem mais enxuta, então nós coletamos os comentários de redes sociais e passamos quando para as áreas específicas, né? Para desenvolvimento de produtos ou para a área de qualidade, e sempre com esse contato próximo também de aproveitar, que é um momento de você ter esse contato com o consumidor. Legal. Bom. A gente viu, né, que ambos são VTEX, né, uma das plataformas aí que está líder de mercado. Eu queria saber como vocês trabalham a parte de UX, UI lá, evolução, que pontos que vocês acham que é essencial uma loja ter aí para realmente ter uma boa experiência para o consumidor. Olha, a gente acabou de subir o site, tá com muita coisa para corrigir ainda, então assim, tem bastante UX pela frente para ser vai sempre evolução. É duro defender isso com a diretoria, né? Mas você acabou de lançar o site, você já quer era mais pronto, não é? E toda apresentação você leva o UX, né? E eu também, e aí todo mundo, o UX, você vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar, a gente vai sempre descobrir que dá para fazer melhor. E nós tivemos algumas dificuldades ali na conversa entre VTEX e Infracommerce, então agora a gente precisa corrigir. Então tem bastante evolução pela frente e o UX é o que ele falou, é para sempre. Sim. Né? Não dá para você falar, o site está pronto, porque... Nunca vai estar 100%. O mágico e o desafiador do e-commerce é que é muito dinâmico. Então, você tem que estudar sempre, né? Você tem que estar atualizado, porque o que funcionou na estratégia
3 anos atrás, 4 anos atrás, não vai funcionar mais. Não. Ou funcionou um mês atrás, já mudou. Agora já tá, o TikTok surgiu, precisamos começar no TikTok, temos que estar presente. A gente tá com uma estratégia para estar dentro do TikTok. Não é nosso principal público, mas o público já está migrando para lá. A gente Sim. tem que estar com um pezinho lá dentro. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás de coisas novas, né? Não tem. É uma área que não deixa você se acomodar. Eu Não. acho que. E falando da indústria, então, assim, a gente também tem ali um desafio a vencer, que é continuar com o cara da empresa. Então, quando você vai para o varejo, e está falando de UX de um site qualquer aí, de Magazine Luiza, Casas Bahia, meio que vale tudo, né? Eles estão focados na conversão do produto. Então, vale fazer um banner amarelo, vale pintar o site de roxo, colorido, fazer tudo. E quando você vai para uma indústria que é tradicional, você tem regra a seguir. É a marca. E a gente tem muito um conceito global, né, da marca. Então, por a empresa ser sueca e a diretriz de marketing, por exemplo, funcionar para o mundo todo, a gente tem que seguir alguns padrões. Então, não dá para fazer qualquer coisa, né? O que eu falo sempre, eu tento puxar muito para a área, assim, principalmente das categorias que eu atendo, é a gente tentar ser mais básico, né? Porque quando você pega bench de mercado, a gente vê que o que funciona é o básico, né? Falando aqui um pouco de Amazon, né? Talvez ele não seja o site mais lindo, mais bonito, mas é o que converte, né? Quando a gente vai para o mercado, querendo ou não, é aquilo que o consumidor tá gostando e o que ele consegue entender ali. Então, eu sempre tento puxar as coisas cada vez mais para o básico, assim. Eu acho que a gente precisa de um nível de informação bom, né? Quando você entra numa PDP, você espera, principalmente de uma marca própria, que tenha conteúdo relevante, que fale do produto de uma maneira bem adequada, mas você também não pode encher muito de informação, porque o consumidor acaba se perdendo um pouco. Então, acho que o desafio é esse, assim, é você ser básico e conseguir transmitir todas as informações possíveis. A gente tem que, às vezes, sentar e pensar como consumidor, né? O que eu gostaria de ver aqui, né? Que é o que eu falo que, às vezes, a gente acaba esquecendo. Às vezes, coloca, né, um monte de coisa, como você falou. E, cara, mas você como consumidor, né? Você ia entrar no teu site e comprar, quais as dificuldades que você tá tendo, né? Ao você entrar no teu site e comprar, né? Então, o arroz e feijão bem feito é o que realmente, né, acredito que vai trazer sucesso. E aí tem a questão do mobile também, né? Isso que eu ia perguntar aí agora. é diferente de você estar num desktop. Quando você está ali numa navegação no computador, a experiência é uma. Quando você vai para o mobile, é outra. E aí você fazer com que as duas coisas funcionem ao mesmo tempo é complexo, né? Sim, com certeza. E vocês sentem hoje já, não sei, se o tráfego do mobile da empresa de vocês tem aumentado mais mobile, desktop, como que tá essa levante? Não sei se vocês conseguem falar sobre isso. O tráfego do mobile, ele sempre foi bem dividido. O que a gente percebe depende do horário, assim, sabe? Eu acho que quando as pessoas estão mais no horário comercial de trabalho, a gente vê um fluxo maior de desktop. E à noite, acho que ali 6, 7 horas da noite acaba migrando muito para o mobile. Então, ele é dividido ao longo do dia, sabe? Pelo menos é isso que a gente tem percebido. O meu mais de 60% mobile. Acima de 60%. A maioria dos varejistas que a gente trabalha e analisa aí estão mais de 70% do tráfego mobile e as vendas já passaram mais de 50% mobile, segundo o EBIT do ano passado também já foi isso. Pedidos e receita. Então, não tem. Mobile é a principal experiência, assim. Por incrível que pareça, a maioria que trabalha no dia a dia não acessa o mobile também. Essa a gente vê muito. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para o Douglas. Como é que estão as vendas daqueles potes e dos acessórios da Electrolux? Cuido disso. Muito bom. Uma das categorias principais minhas ali é o utensílios, né? A gente desenvolveu isso há um tempo atrás, mas nos últimos 3, 4 anos ganhou bastante força. Assim, posso dizer que a gente está bem hoje em relação ao que a gente já foi, né? O produto é bem campeão, acho que a gente preza muito por uma questão ali de qualidade, então a gente entrega muito mais do que qualquer outro no mercado, e aí, obviamente, a gente tem uma segmentação e a gente entende qual público a gente quer, mas é um produto super campeão, assim, a gente tem umas vendas bem, bem boas em relação aos potes. Ele gera esse ticket
de levar mais produtos no TIC, porque você Gera. acaba lá, já tô comprando um refrigerador para levar uns potes também. A representatividade em relação ao produto principal, ela baixa, né? Se você Sim. está levando um refrigerador de R$5.000, você adicionar R$120 ali no teu pedido, é muito pouco. E aí você ganha a questão do frete, que acaba sendo junto. E, assim, a gente aposta muito nessa venda do cross-selling. Mas ela já acontece também de uma maneira orgânica. Então, a gente já tem uma venda bem expressiva de pessoas entrando e comprando só os nossos acessórios. Os acessórios. E É, aí porque vocês você já têm tem- os dados, tem toda, né, toda Exatamente. outra estratégia que vocês vão trabalhando ali a longo prazo. Isso, e a gente está criando, assim, realmente uma linha em relação a utensílios domésticos. Se vocês não viram ainda, o lançamento é super recente, a gente criou agora um pote que ele é a vácuo, então ele preserva muito mais o alimento. Ele vem com uma bombinha, então você tampa ele, né, ele é lacrado, você liga uma bombinha ali e ele suga todo o ar de dentro para preservar a fruta, Bombinha alimento. elétrica. Elétrica, bateria. Que legal. Né? Uhum. Legal. Super legal. Então a gente tá Pronto, já. E tá em promoção? tá em promoção Tem hoje. Tá em promoção Dia do Consumidor. Acessem lá. Já gerou uma necessidade. Já. E a gente tá criando todo esse ecossistema, porque, como eu falei, a gente quer estar presente na vida do consumidor. Então, quando a gente vai pra cozinha, hoje a gente já tem uma linha ali bem completa. A gente tem panela, né, que é para cooktop de indução, que é para fogo. A gente tem seladora, por exemplo, né, que faz a selagem, sabe, para você fazer temperos e tudo mais. Então, assim, a gente tem vários acessórios, vários produtos super legais ali. Então, vale a pena conferir. Quem não conhece, convidado. Muito bom. E já entrando que você falou um pouquinho da parte desses produtos mais tecnológicos, aí qual a visão do futuro aí da Electrolux no setor de eletrodomésticos, assim? O que se espera desse mundo? O que tá vindo? Então, eu acho que o consumidor mudou muito, né? O que as pessoas esperavam ali só de um refrigerador que conservava o alimento, agora a gente tá saindo muito fora disso, né? Então, cada vez mais os produtos estão conectados, né? Então, a gente não tem como fugir disso, e eu acho que uma tendência aí para os próximos anos é a gente ter uma casa toda conectada. Smart, né? Exato. E a Electrolux está pensando muito nisso. Então, a gente já tem vários produtos que estão conectados e integrados. A gente já tem até um aplicativo, né, que faz a gestão disso. E que eu vejo de tendência é isso, assim. Eu acho que o consumidor vai querer cada vez mais estar no supermercado e consultar a compra dele lá para saber, será que eu tenho manteiga? Eu não tenho. E aí tem refrigerador já com câmera, refrigerador que tem lista de compra para você adicionar, que está conectado. Então, ar-condicionado que aciona antes de você chegar em casa. Então, toda essa parte aí eu acho que é uma tendência que a gente não tem como fugir, né? E, olhando para a categoria de complemento, a gente vai tentar ao máximo aí também proporcionar mais bem-estar, mais facilidade. Então, nossa linha, por exemplo, de purificador de água, né? A gente tem aí N tecnologias para melhorar a qualidade da água. E aí, junto com isso, vem o elemento filtrante, que é onde a gente quer que o consumidor permaneça em contato com a gente por mais tempo. Então, sei lá, você compra um purificador hoje, você vai comprar outro daqui 5, 6 anos, mas nesse período você precisa ficar trocando o refil, né? Sim. Porque não é só comprar o purificador, você precisa manter a manutenção dele. E é onde a gente entra ofertando produto original e de alta qualidade. Bom, eu sempre esqueço de comprar meu refil. Pois Se tivesse um CRM me avisando, eu Então, compraria, mas eu sempre esqueço. E a gente tá investindo muito em produtos que avisem, né? Sim. Então, tem que ter lá uma luz, alguma coisa. Não, até indicando. tem, mas eu não lembro de comprar. Eu Pois precisava receber uma comunicação digital falando... É nosso, é lembrei nosso. de que É nosso. vocês, enfim. Legal, vou pegar depois seu contato. Boa. Falando ainda de futuro, né, algo que a gente pensa muito é a sustentabilidade, né? Como que a empresa de vocês está trabalhando assim, né? Algo que é, né, essencial, né? É global, né? A tendência. Acho que a gente tem como meta global, né, dentro dos KPIs macro da companhia, a gente ser sustentável. Então, todo o drive da empresa está voltado para pensar nisso também. Então, todo o desenvolvimento de produto e todo o lançamento, a gente sempre está pensando na sustentabilidade e a gente está criando aí várias coisas. Por exemplo, esse pote com uma pegada sustentável, né? Que é justamente você preservar muito mais o alimento. A gente sabe que hoje no mundo existe uma sobra de alimento enorme, um desperdício, né? Apesar de ter muita gente passando fome, tem muito alimento jogado fora. Então a Electrolux se preocupa muito com isso.
Quando a gente vai para a linha de cuidado com roupa, por exemplo, né? A gente até fez uma campanha recente que o quanto é descartado de roupa por ano no mundo, né? Acho que do tamanho do deserto do Atacama. Nossa. Então, assim, e aí é tudo isso que a gente está tentando trabalhar. Então, uma lavadora que cuide mais da roupa para que você compre menos, digamos assim, né? Para que aquilo seja mais sustentável, que tenha economia de água. Então, a gente sempre está indo por uma linha bem sustentável, é uma diretriz e acho que não tem mais volta, né? A Deller tem na essência a sustentabilidade, é uma empresa que, embora já tenha mais de 140 anos, ela tem essa preocupação desde sempre com a sustentabilidade. Em termos de produto, a gente vê uma tendência de um consumidor também buscando produtos que consumam menos água na lavagem, então a toalha mais leve, né, que precisa de menos água na lavagem também. Então, é um consumidor consciente, ele não se preocupa só com o conforto dele. De repente, uma toalha mais pesada, ela me traz um conforto, mas ela não é tão sustentável. Ela demora mais para secar, ela precisa de mais água para lavar. Então, também a praticidade, né, do tempo de secagem. Então, a gente vê alguns movimentos, uma preocupação também com um produto durável, então, que tem uma qualidade alta, que você não precisa ficar trocando toda hora, você compra mais porque você quer outra cor, você quer outro modelo, não porque teu produto estragou, né? Então, mas a Deller tem como um grande diferencial de mercado a sustentabilidade. Porque você tem muitas marcas chinesas, muitas marcas de empresas pequenas e que às vezes até tem um custo mais barato, mas que não tem essa preocupação, esse cuidado, não só com a sua sustentabilidade, mas com o ESG como um todo, né? Com os programas para funcionários, com inclusão para deficientes, com outras preocupações sociais também, né? Que hoje eu acho que o consumidor ele está muito mais atento a isso, né? De quem que ele está comprando, de toda a cadeia que está envolvida nesse processo. Show. E aí, para os nossos ouvintes aí, que conselho vocês deixam para quem é uma indústria e está querendo ir para o e-commerce aí? Bom, eu vou continuar com a tua primeira pergunta. Acho que invista muito na mudança de mindset do time, né? Acho que isso é uma coisa fundamental para o negócio dar certo. As pessoas precisam entender a importância do canal, o quanto isso é importante hoje, né, no modelo de negócio. E assim, acho que a pandemia mais do que provou isso, né? A gente que precisava de um e-commerce forte. E meu conselho é esse, invista em time que consegue se adaptar, né? Porque acho que esse é um diferencial hoje no mercado, as pessoas precisam ser adaptáveis, porque como o Samantha colocou, o que funcionava há 3 anos hoje não funciona mais e a gente tem que estar disposto a aprender, e o que funciona hoje não vai funcionar daqui 5, 10 anos, e para a gente continuar dentro dessa roda, a gente precisa se adaptar. Então, o meu conselho seria isso, assim, mudança de mindset do time. Eu acho que é isso mesmo, ter essa visão. Eu aconselho a entrar no e-commerce, eu acho que vale a pena ter esse relacionamento, oferecer esse conteúdo para o consumidor, esse mix completo. Eu acho que o consumidor espera isso das marcas hoje, que ter essa loja conceito online também. Eu penso sempre que é uma flagship online. E não desistir, né? Porque você vai encontrar essa resistência, é normal. Saber lidar com o conflito de canal, que ele vai acontecer, mas ele pode ser administrado, ele não precisa ser um drama, né? Dá para ser resolvido. E investir numa boa plataforma, numa boa estrutura, né? Para começar bem, né? Como a gente teve a experiência na Deller de ter começado com uma plataforma muito pequena, muito antiga, e não decolou. Então, não adianta também, vou começar um e-commerce pequenininho, vamos fazer aqui um projetinho meio caseiro, de qualquer jeito. Você só vai gastar dinheiro e perder tempo, e a gente não tem mais tempo, né? Sim. Depois da pandemia acelerou tudo, não dá mais. Acho que começar com um projeto já bem desenhado, bem... mais próximo possível do que vai dar certo, que vai dar certo, já preparado para crescer. Não é perder dinheiro, escalável, porque você pode começar pequeno, mas você tem que estar preparado para decolar. Quem imaginar que muita gente decolou na marra na pandemia, né? Sim. Teve que decolar. Teve que decolar. Mas se tinha estrutura para decolar, decolou, senão perdeu. Porque qualquer coisa funcionava na pandemia, assim, sendo bem sincero. Depender pelo WhatsApp, né? Mas aí quem já estava estruturado, com certeza ganhou
ganhou Saiu muito na no frente. mercado e né? Deu um up total ali, né? E acabou tendo, né, como entender um pouco mais outras frentes, porque aquela frente já estava arrumada, já tinha um e-commerce funcionando, já estava rodando, né? Exato. Então, é bem isso. Falando, né, pra gente fechar aqui, como eu falei, passa rápido, a gente já tá finalizando. Queria de vocês, assim, como profissionais, que vocês veem, assim, de tendência do e-commerce, que vocês acham que vai rolar, que vocês estão esperando pro e-commerce aí nos próximos meses, né? Que agora a gente fala de meses, não de ano, porque é tudo tão rápido, né? A inteligência artificial tá aí pra mostrar tudo isso, assim. Eu vejo muito, e aí nos eventos de e-commerce o pessoal fala muito de uma nova versão e que estaria muito ligado a, sei lá, metaverso ou algo nesse sentido. E eu acho que o primeiro impacto a gente tenta achar que é uma coisa muito futurística e muito fora da nossa realidade, mas na verdade nada mais é do que a gente conseguir fazer com que o consumidor esteja mais imerso dentro da plataforma e deixar o processo, de novo, mais autêntico. Então, quando você está numa página e aquela relação é muito fria, você não tem muita noção do produto que você está comprando, aquilo fica muito cartaz, assim, catálogo, a gente tem uma dificuldade maior. E eu acho que o e-commerce vai migrar muito para essa integração. Então, acho que o ambiente metaverso, o nova UX, né, vai vir nesse sentido da gente conseguir ambientar o consumidor mesmo dentro de uma página. Então, é isso que eu vejo de tendência aí para os próximos meses no A e-commerce. Electrolux fez até alguma ação de metaverso, né? Eu tava vendo esses dias, mas foi numa loja, num condomínio, física. na loja física, né? física. Que você podia entrar e ver um condomínio com os móveis aplicados, né? Com os Isso, eletrodomésticos aplicados. Exatamente. A gente tem alguns outlets espalhados pelo Brasil, né? O objetivo é ter loja física e, de novo, aproximar o consumidor também, né, desse ambiente. E aí a gente testou uma experiência, até a loja que tá com isso é aqui em Campo Largo. Não sei se vocês conhecem um novo outlet que foi lançado ali em Campo Largo. Não e conheço. aí? Lançado um outlet Fui aqui, ainda. e a gente tem uma loja lá. Aqui em Curitiba são 2 lojas. Uma fica aqui no Barigui e a outra fica no Cajuru. Então, são 2 outlets. E agora a gente lançou o terceiro aqui no Paraná, que fica ali em Campo Largo, que é nesse outlet. Lá a gente já tem uma experiência de metaverso. Ah, legal. A pessoa tá na Vou dar loja uma olhada. física e ela já consegue ter uma imersão aí no digital. Legal, Legal. a gente trouxe um convidado que é a Espaço Smart, deles também, eles fazem casas de steel frame, daí tem o metaverso, pode ver lá e Dentro tem do várias site. iniciativas nesse sentido bem legais com a Vetex. É mais simples do que a gente imagina, né? Quando a gente fala metaverso, parece que é uma coisa assim, meu Deus, de outro Sim. mundo. Mas eu entendo o metaverso de uma proximidade, assim, e é isso, assim, acho que é integrar o consumidor dentro do digital de uma maneira mais acolhedora, vamos colocar assim. Legal. Você falou em tendência para os próximos meses, né? Isso. É alguma coisa mais nova. A gente tomou uma surpresa aí com a questão da Americanas, né? Que de um dia para o Sim. outro saiu praticamente do mercado. Então, isso reforça a importância de você ter Os canais próprios, né? os canais próprios, né? Porque se você estava quem era dependente agora vai ter que correr atrás, por mais que migre uma parte desse consumo. Então, para os próximos meses, a gente tem, no meu caso, ainda tem muita coisa básica para fazer, ainda tem que fazer o básico bem feito para chegar. Não vamos avançar para metaverso esse ano ainda, né? Não estamos nesse nível de maturidade no e-commerce. Então, ainda é melhorar o UX, implantar o CRM, subir os marketplaces, ainda numa etapa mais inicial, mas de olho nessas tendências para pensar o próximo passo. Conseguimos colocar tudo que precisa do básico, vamos pensar no metaverso, como é que a gente vai tornando essa experiência do consumidor também mais amigável, e falando a linguagem que ele está falando, né? Essa aqui, e acompanhar isso, porque muda também. Muda. Hoje é metaverso, sei lá se amanhã. Quando eu planejo para o ano que vem já não é mais. Já não é mais. né? Mas essa aqui é a graça, né? Senão... É TikTok, é montar a loja dentro do TikTok. A gente está com uma loja dentro do Pinterest. Ah, sim. Vem dentro do Pinterest. Para o nosso segmento, que é decoração, Faz todo sentido. A gente está ainda não tem um super volume, mas é uma experiência. Estamos testando, estamos lá conversando com o consumidor no ambiente em que ele está. Porque nós temos muitas fotos de produtos ambientados, né? Um ambiente de quarto, ambiente de banheiro, de cozinha. Então, tem esse atrativo também. Então, buscar estar onde o consumidor está. Toda a parte da jornada, né? Toda a parte da jornada. Antes de terminar, só queria deixar
deixar uma dica aí, né? Você falou que desativou o boleto, né? A gente entende que o boleto, né? Tua taxa estava mais baixa, mas em média 50% das pessoas não pagam, mas uma boa iniciativa de teste aí que a gente recomenda, para não tirar a forma de pagamento, que às vezes é um ponto de entrada para alguns consumidores específicos, é daí talvez fazer um incentivo no Pix, e a gente fez em vários clientes com isso, um desconto adicional no Pix, e aí acaba migrando muitos que pagariam no boleto para o Pix. Então funciona muito bem, mas também falando para os ouvintes que pode dar muito certo, em vez de você só desativar a forma de pagamento. Fechou. Queria agradecer vocês pela participação, como eu falei, foi bem rápido. Tinha um monte de perguntas aqui ainda, mas pra gente não se estender. Muito obrigada, Samantha, Douglas, pela participação de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, do programa aí. E é isso. O que vocês acharam? Sentiram muita dificuldade para falar? De boa, tranquilo? Como que foi? Foi de boa, foi muito agradável. Obrigada pela oportunidade. Bom trocar ideias, né? Conversar com os colegas, ver o que está acontecendo no mercado também. Foi uma... Que é isso que é legal, Uma né? manhã Igual a gente agradável. trouxe a Electrolux, como eu falo, antes, né, da gente iniciar, né? Então, a gente entender que os desafios são quase os mesmos, assim, mesmo que a operação esteja em níveis diferentes, Sempre sobre a mesma coisa que a coisa. gente está falando aqui, né? O atendimento ao cliente, como que você chega até ele em todos os pontos da jornada. É sobre isso que a gente está falando. Nem sempre a gente consegue estar em todos os canais, em tudo, mas nos que a gente tiver, a gente fazer bem feito já é um grande ganho, né? Para todo mundo aí. Com Então, certeza. Agradeço também a oportunidade. Experiência super agradável, super legal. Legal conhecer vocês e é isso. Espero ter contribuído um pouco. com certeza, muitos insights hoje aqui. Muito Obrigado, obrigado, gente. Obrigada. E obrigado. Fechou. E aí? Como é que